como fazer o seu cliente vender por você. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com uma marketóloga. Fica aqui nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e nós vamos falar sobre vendas. É isso mesmo? Exato. Em primeiro lugar, um grande prazer dividir esse espaço com vocês. Estava ansiosa por isso, né? Acompanho todo o conteúdo que vocês apresentam e é simplesmente incrível e é um prazer enorme estar aqui hoje. E sim, vamos falar sobre vendas, muitas vendas. Elisângela Hansi, sua experiência é vendas, marketing, marketóloga, é isso? Exato. Me, Uma con marketóloga. Me conte um pouquinho de você, a sua trajetória. Eu digo sempre que assim, sou uma vendedora desde os 9 anos de idade. A minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que é uma boa fabricante. Ela fabricava roupa, ela fabricava mochila, ela fabricava sapato, mas o vender nunca acontecia. Mas eu digo que comecei com 9 anos de idade porque naquela época passava na rua aqueles carros que distribuíam rifas com bichos gigantes de pelúcia. E ela enlouquecia em todas as vezes que esse carro passava. Ela pegava e alguém tinha que vender a rifa. Era eu. Então, assim, as minhas primeiras vendas era praticamente de 100 números, eu entregava um produto, né? Então, assim, de 100 números, uma única as pessoas compravam a ideia do negócio. E assim foi se indo. Não, em nenhum momento era porque eu era uma criança desinibida, pelo contrário, eu era uma criança totalmente envergonhada. Mas eu via ali a necessidade. E dessas fabricações de mochila, bolsa, camisa, que ela adorava fazer, eu era a vendedora oficial. E isso só foi um elemento importante durante toda a minha trajetória, porque foi daí que eu tomei o gosto pela venda, né? E quando você percebeu assim, vou viver de vendas? Teve esse Não, não momento ou tive, não? não tive, porque na verdade a minha primeira ideia e meu desejo, e tudo isso ele foi acontecendo pela necessidade mesmo, né? A minha primeira formação é no magistério. E eu era uma professora, mas eu entendo que até no magistério ou qualquer outra função que eu tenha feito durante a minha vida, existia o processo de vendas. Hoje é claro isso para mim, na época não era, eu simplesmente ia vivendo aquela situação. E como professora, por causa do baixo salário, eu vi a necessidade de literalmente e oficialmente entrar para a área comercial. E daí nasce oficialmente a Elisângela Vendedora. Saí da área como professora e passei a trabalhar na Xerox do Brasil com 16 anos de idade. Naquela época tinha esse tipo de contratação. Então eu me vi literalmente no ambiente comercial, né? No meio de uma equipe. Fazia ligação para fazer agendamento de visita para vendedor da empresa. Com 16 anos de idade, morando na Zona Leste, indo até Interlagos. E o bichinho nasceu ali, porque no primeiro mês eu fui campeã de vendas com 16 anos de idade. E eu tenho um mega orgulho disso. Um mega orgulho de lembrar dessa época, que também, com 16 anos, talvez pela falta de maturidade, eu não tinha essa consciência e nem sabia que um dia eu estaria aqui conversando e falando sobre isso. Mas são pontos importantes que formam toda uma trajetória para exatamente chegar nesse momento e dizer, né, poxa vida, como foi importante valorizar o processo de vendas desde criança, né? E aí depois?
Você ficou na Xerox com É, 16 nessa anos. nessa época, um pouco antes dessa época, hoje também é que eu tenho consciência disso, eu tinha a vendinha da esquina, e nessa vendinha da esquina, que, quem for mais 40 vai lembrar disso. Existia aquele barzinho da esquina, que era meio que uma mercearia, onde você tinha os doces na vitrine, uma balança antiga para poder pesar, os alimentos todos em sacos no chão, e eu também era a pessoa oficial que fazia as compras neste local. Inclusive, levava uma caderneta, o tio da vendinha anotava na caderneta, e eu lembro bem que nessa época, quando você pegava o arroz, o feijão que ficava nesses sacos no chão, que era servido pelo dono da mercearia, ele te entregava num saco de papel, e nesse saco estava escrito exatamente isso: servimos bem para servir sempre. Eu achava essa frase o máximo. Eu achava essa frase o máximo. Só que eu não entendia bem. Eu acredito que nesse momento que começa a despertar o que hoje eu me especializei como marketing de relacionamento com o cliente, porque o atendimento dele não era bom, mas aquela embalagem dizia exatamente isso: servimos bem para servir sempre. O marketing já era bom. Não, o marketing era bom, mas o processo não funcionava, né? Que é o que exatamente hoje a gente encontra nos negócios, né? Porque existe o que seria a parte do que é combinado, mas a execução, ela muitas vezes não funciona, né? E trabalhando exatamente na Xerox do Brasil, é que eu entendi que era bom vender. Era bom vender. E como eu não conhecia absolutamente nada de vendas propriamente dita, não tinha exatamente como você falou assim: olha, você vai ser uma vendedora. Não tinha isso, eu tinha necessidade, por isso eu estava ali. E depois eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Independente se em alguns períodos eu estivesse trabalhando em outras áreas, eu sabia que aquilo era importante. O meu melhor processo para poder fazer com que aquele negócio evoluísse, crescesse e fosse lucrativo fosse através das vendas. E da Xerox do Brasil, eu costumo listar a quantidade de produtos que eu já vendi. Eu tenho 47 anos, sou casada, mãe de dois. E durante esses 47 anos, eu já vendi de tudo que você pode imaginar. Lá mesmo era um agendamento de visita, mas já vendi título de clube de campo, já vendi jornal, já vendi cartão de crédito. E às vezes, muitas vezes hoje, quando eu estou conversando com um mentorado, estou conversando com um aluno, e de repente ele nem faz ideia de todo esse processo, né? E que não era um processo fácil. Parece uma história de tiazinha, né? Mas no passado nós tínhamos processos muito difíceis para vender. Hoje, o que você faz uma compra online e a sua compra ela é aprovada automaticamente no cartão de crédito, nós tínhamos um processo que era uma maquininha com um papelzinho com uma folha de carbono, você colocava o cartão do cliente, passava nessa maquininha, ligava na operadora, pedia autorização para poder comprar, pegava esse número e colocava. Isso tudo, olha quanto tempo se leva para poder fazer isso. E ainda assim, você tinha um grande número de vendas. Você tinha um grande número de clientes satisfeitos, né? E hoje em dia a gente tem, eu costumo dizer exatamente isso, que o quão é importante os empreendedores entenderem que hoje a gente tem tudo na palma da mão. Porque antes não tinha essa cultura de você ter criar esse vínculo, né, com o cliente. Na verdade, você ia lá, ele comprava e depois você nem tinha mais contato, né? A gente não tinha tantas ferramentas como tem Exatamente. hoje que você pode realmente criar uma comunidade, Exato, né? porque você imagina. Durante o meu processo de vendas, em determinado tempo, eu vendia curso de inglês na rua, entre tantos os produtos que eu já comercializei. E que, literalmente, hoje eu tenho essa consciência, mas no passado eu não tinha, eu simplesmente fazia. Eh, Naquela época, não se tinha tantos aparelhos telefônicos com tanta facilidade como se tem hoje, mas nem perto, nem muito perto. Então, existiam centrais da empresa de telefonia que você ia com o seu cartão ou sua ficha, que era a ficha, e ali você pegava a sua lista de clientes para poder fazer o seu agendamento dessa central de atendimento. Então, olha quantas coisas nós evoluímos ao longo desses anos e quantas facilidades nós temos. Para você para chegar aqui no seu estúdio, eu utilizei um aplicativo que ele me mostra o caminho e eu cheguei aqui.
Mas nesses momentos, as vendas que você tinha que buscar esse cliente era feita num guia de rua desta grossura, onde você começava o trajeto numa página e você tinha que buscar lá no final desse livro a continuação daquele caminho. Então, poxa vida, como é maravilhoso hoje você ter todas essas ferramentas para poder vender. Quanto e ainda assim as pessoas acabam, infelizmente, reclamando das dificuldades. Mas assim, hoje nós temos que mais que aproveitar todas essas possibilidades que você tem para poder contatar o cliente e gerar vendas, né? Só que tem que ter uma visão, né? Exato. A venda, você acredita que a pessoa nasce com o dom da venda ou ele pode ser uma coisa que você consegue aprender? Eu acredito que tudo na vida é possível aprender. Tudo na vida. E às vezes é até um pouco desmerecedor quando alguém chega para mim, pessoas que conhecem o meu resultado em vendas, que chega para mim e fala: Poxa vida, né? Você tem talento. E eu lembro de tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Então, assim, tudo isso foi uma grande construção ao longo de tantos anos que me fez cada vez ser melhor. Sem dúvida, hoje, eu não sou a mesma vendedora que vendia a rifa lá com 9 anos de idade. E um pouco, e eu vou dizer que isso é um grande problema, de uma forma geral. As pessoas tendem a achar que elas vão ter que sempre acertar na primeira tacada. E essa primeira tacada é o que vai dar um resultado para a vida toda. E eu não vou mentir que durante algum tempo eu também fiquei confusa. Poxa vida, eu já tinha feito tanta coisa. Será que essa mistura de tanta coisa é o que realmente daria certo? Porque eu vejo tantas pessoas fazerem uma tacada só e dar certo. E por que daria certo para mim? E depois de tanto tempo, ter passado por tantas coisas, eu entendo que assim, o meu melhor resultado de hoje, ele é sem dúvida fruto de tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, para você ter um melhor processo de vendas, para você ser o melhor vendedor, um empreendedor que ele realmente tem um negócio lucrativo, é super possível aprender, desde que você tenha, como você falou, a vontade de ter uma consciência da importância de que isso vai fazer a diferença no seu negócio. Porque, enfim, não existe nenhum negócio de sucesso no mundo que não tenha vendas. Eu ia falar isso, porque vendas está em tudo, né? Exato. E a gente está consciente ou inconscientemente vendendo o tempo inteiro. Ou você está vendendo um produto seu para alguém, ou você está ali vendendo para um amigo uma coisa que você simplesmente usou. Exatamente. E muitas vezes, quando alguém me procura, Elisângela, você tem uma vaga de emprego para o meu primo? Ó, pode até ser vendas. Como se vendas fosse realmente a última opção, assim, olha, não tem nada, oferece vendas para ele. Mas o que que acontece? É tão importante desenvolver essa consciência do processo de vendas, porque como não existe negócios que não tenham venda, muitos negócios acabam quebrando, falindo, exatamente porque as pessoas, como minha mãe lá no passado, focam somente no processo de produção. E muitas vezes, isso aí serve, eu acho que até de alerta, principalmente nas redes sociais, que você vê uma grande quantidade de pessoas ensinando uma grande quantidade de conteúdo que muitas vezes não tem um foco de venda. Então, assim, eu posso aprender a confeccionar algo, eu tenho que aprender a vender. Mesmo nos cursos superiores. Quais são os cursos superiores hoje em dia que formam profissionais que realmente estão formados para poder vender o seu trabalho? E muitos acabam vivendo uma vida inteira frustrada de um negócio mediano porque não querem de forma nenhuma vender. Né? E a venda nada mais é do que o trato de pessoas com pessoas, né? Negócios são feitos de pessoas, clientes são feitos de pessoas, vendedores são pessoas. Então, se eu tivesse que resumir, se acontecesse agora, falasse assim, olha, Elisângela, fale somente uma palavra, que é a palavra mais importante. Está pegando fogo lá fora, a gente tem 1 minuto para poder terminar esse vídeo. Então, diga uma única palavra para a gente terminar, eu diria, foque em pessoas. Então, se tudo que as pessoas ouviram até hoje sobre vendas foi negativo, porque muitas vezes a ideia é isso, mas é porque as pessoas não conhecem o verdadeiro espírito desse negócio e o quanto ele é bom para você, é porque elas ainda não entenderam que elas precisam conhecer só de pessoas.
E você tocou num outro assunto que é muito importante, né? Como encarar venda, porque acho que muita gente associa venda com produto. Exato. Só que a pessoa, como você falou, a pessoa vai lá, ela se forma, mas ela também tem que vender o serviço dela. Então, o tempo inteiro a gente está falando de vendas, né? A pessoa lá, ela é um advogado, ela tem que vender o serviço dela. E as pessoas não encaram, acho que muito isso como sendo uma venda, né? Olha, eu tenho uma forma fácil de fazer essa ideia toda ficar fácil. Bom, a gente já entendeu que tudo é venda. Então, se tudo é venda, se você voltar lá atrás, quando você ainda era uma criança, na hora que você chegou para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua avó e foi tentar negociar, ou para ir num bailinho no domingo à tarde, ou para sair com uma amiga, ou para pedir um presente. Esse processo de negociação, onde você estava tentando vender uma ideia, é um processo de vendas. Se você foi genuíno, que é o que é a meta, né, ser genuíno nesse processo, você chegou e explicou, você tentou transmitir confiança, falando: "Pai, essa moça que vai comigo, ela é muito de total confiança, né, você pode ficar tranquilo, ela vai me levar, ela vai me buscar, a gente vai de tal hora, a gente vai voltar a tal hora". Esse processo é um processo de vendas. Então, assim, talvez o medo, a ideia que as pessoas têm hoje é porque durante muito tempo, o processo de vendas ele foi visto como uma coisa de gente mentirosa. Ou seja, para você vender, você tem que ter uma boa lábia, uma boa conversa, né. E quando na verdade não é isso, você sempre fez isso, só que você não tinha consciência e agora, a partir desse momento que eu estou te contando, você vai ter a consciência que todas as vezes quando você foi pedido em namoro, houve um processo de venda, ele está vendendo para você as qualidades dele, e você comprou. E você comprou. Então, assim, quando você consegue encarar que tudo aquilo que é comunicação inteligente e tem esse processo de troca, olha, eu estou vendendo a minha ideia para o meu pai, isso acontecia muito comigo. No domingo à tarde, para ir para a danceteria, eu tinha que fazer isso, eu tinha que negociar com meu pai acima de tudo, que é o que eu falo, o oxigênio das vendas é a confiança. Então, naquele momento, sem saber que eu estava utilizando um processo de vendas, eu estava ali tentando transmitir confiança para que ele comprasse a minha ideia. E isso, quando nós transformamos isso para a nossa vida adulta, para nós como profissionais, você não consegue imaginar um dentista que não sabe vender o seu trabalho, um engenheiro que não sabe vender o seu trabalho, a manicure que não sabe vender o seu trabalho. Por isso que muitas vezes acontece com todo mundo de você encontrar um excelente profissional, mas você sabe que está faltando alguma coisa ali. Será que toda vez é possível que todos os profissionais tenham mesmo alguém que possa fazer essa intermediação dos negócios para ele? Nem sempre. E muitas vezes, quando você está começando, como o que aconteceu comigo, começando um negócio do zero para testar uma metodologia, você acaba não tendo essa oportunidade de ter alguém para vender para você. E quando você não tem ninguém para vender para você, né? Tudo vai depender do que realmente você está disposto a fazer. Então, ponto número um, entender de pessoas. Ponto número dois, compreender que o processo de vendas é teu amigo e você só vai ter um negócio lucrativo se vender. Elisângela, e quando que você começou a ter consciência, assim, que você tinha uma bagagem que você foi construindo aí no decorrer da sua vida e que você poderia transformar isso em chegar, né, fazer com que esse conhecimento chegasse até as pessoas para ajudá-las a colocar ali as pecinhas no lugar? Em 2013, eu tive não, eu sabia que eu era uma profissional de vendas, eu já tinha excelentes resultados com vendas, mas eu achava mesmo que eu tinha que eu olhava para as pessoas que não conseguiam fazer alguma coisa e eu falava: "Eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar essas pessoas". Mas não era tão simples quanto eu achava lá em 2013. Na verdade, existia um mecanismo de aprendizado que hoje eu compreendo muito bem. Lá em 2013, eu lancei o meu primeiro livro, que é Impossível Eu Posso, 7 saltos para a realização dos seus sonhos. Esse primeiro livro, eu tinha certeza, falei assim, é simples, agora está tudo resolvido. A pessoa vai ler,
vai começar a tomar as atitudes da forma que tem que ser tomada e vai dar tudo certo. E por mais que eu receba muitos elogios por causa da leitura, porque é uma historinha bastante envolvente, que eu conto uma história real de um paraquedista australiano que saltou nada menos do que da estratosfera. Ele subiu lá, saltou e tem toda uma história que envolve, e eu convido as pessoas a trocarem passos por saltos determinantes e preparados. Mas ainda que as pessoas lessem, foi aí que eu comecei o meu aprendizado. Nem todas as pessoas estavam preparadas para esse salto. Não estavam preparadas. E hoje, Darcy, eu tenho claro para mim, e ao longo desse período, que eu fui cada vez mais me especializando no que eu digo que é a minha grande praia, que é o marketing de relacionamento com o cliente. Eu sou uma vendedora especialista em pessoas. Durante todo esse período, eu comecei a compreender que se eu tivesse que abençoar a vida das pessoas, nada melhor do que ensinar elas a vender. Então, toda vez que eu ensino uma única pessoa um processo novo, que eu tenho de volta um feedback positivo de alguém que falou assim: olha, Elisângela, eu fiz aquilo que eu vi você fazendo. Muitas vezes acontece isso, eu vi você fazendo e eu fiz, e deu certo, está dando certo, e você vê um progresso, você está vendo que essa pessoa compreendeu que o processo de venda não é aquela coisa que foi te falado lá atrás, né? Do cara que era mentiroso, insistente, persistente. Para ser sincera, e eu acho que isso é muito importante dizer. Poxa vida, 47 anos de idade, vendedora desde os 9 anos. Eu posso dizer que eu nunca fiz uma venda que alguém me dissesse assim: puxa, ela me convenceu. Ela tem uma lábia. Eu nunca ouvi essa frase. Todas as vendas que eu fiz durante todo esse tempo, todas essas vendas, elas foram sempre uma forma, uma estratégia de comunicação que fazia com que a Darcy entendesse que ela fez a melhor escolha. E eu sempre ouvi isso. Sempre eu tive esse feedback. Também eu tinha consciência antes, eu não tinha. Hoje eu tenho a total consciência que eu nunca convenci ninguém a nada. A palavra convencer eu nunca ouvi. A Elisângela me convenceu. Durante um período da minha vida, eu tinha uma empresa, e esse exemplo ele é legal para o empreendedor compreender como que funciona esse mecanismo para o seu negócio, para ajudar o seu negócio a vender mais. Eu tinha uma empresa de comunicação visual. Eu adoro decoração, sou super ligada nisso, e eu criei uma empresa que criava adesivos em recorte para a parede. E quando eu criei essa empresa, eu adoro criar, eu criei uma pasta com uma série de adesivos, tudo tal, e esse cliente ele vinha para mim para poder comprar, muitas vezes ele encomendava algo novo, mas normalmente era aquilo que eu já tinha, e ele acabava escolhendo aquilo pensando na casa dele. Então, assim, quando eu atendia, eu olhava o ambiente dele na minha mente, eu criava o ambiente dele na minha mente, e nós escolhíamos o adesivo. E o que que eu fazia? Esse adesivo, ele vem com uma película, e eu ensinava essa pessoa a colar esse adesivo na parede dela. Quando eu ensinava essa pessoa a colar o adesivo na parede dela, ela ia embora para casa dela, e quando ela chegava na casa dela, ela queria ansiosamente colar o adesivo lá. Ela colava o adesivo na parede, e quando ela recebia uma visita, e a visita olhava aquela árvore imensa, que era um adesivo em recorte, coisa mais linda, na cabeceira da cama dela, na sala dela, a visita falava: uau, como isso é lindo! E esse meu cliente falava assim: não fui eu que fiz. Então, o meu mérito do meu processo de venda sempre esteve em eu entregar para ele o mérito dele ser o cara do negócio. Então, assim, e durante esse processo dessa empresa que eu tinha, eu acredito que foi o grande ponto alto, do melhor exemplo que eu posso dizer, que assim, se você tem o seu negócio, criando processos para poder vender, porque todo negócio precisa de venda, é importante que você compreenda que assim, o sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Então, o sucesso do meu cliente em colar um micro adesivinho da família, lembra aquela época dos Sim. adesivinhos da família? Esses adesivinhos da família nós fabricávamos lá também. E o sucesso dele de pegar o adesivinho, colar no carro, ou alguém perguntar na época que estava em alta, todo mundo queria, né? Colocava cachorro, papagaio, todo mundo ali no carro. Aquele sucesso não era meu, era dele.
Então, quando ele pegava e decorava, eu atendia muitas gestantes, né? Quando elas pegavam um adesivo e decoravam o quarto do bebê, o sucesso não era meu, era dela. E assim, por mais que assim, ai, Elisângela, mas você sabe que foi você que apresentou o adesivo, você ensinou. Eu sempre deixei claro durante esse processo que eu só era a pessoa facilitadora daquilo, mas que o sucesso era dela. E exatamente por isso que eu tenho muito orgulho de dizer que eu nunca ouvi, poxa vida, ela me convenceu. Nossa, ela tem uma lábia boa. E eu nunca tive lábia, eu nunca convenci ninguém. Eu simplesmente apresentei e a pessoa fez a melhor escolha e, e assim foi o meu processo de vendas durante todo esse período. Você sempre se aperfeiçoou em pessoas. Exato. E desde muito cedo eu sempre entendi. Na minha casa, quando eu era criança, tinha muitas pessoas. Acredito até que porque esse contato com várias pessoas e pessoas muito diferentes, né? Eu tive o prazer, a felicidade de ter uma infância com pessoas totalmente diferentes, classes sociais diferentes, raças diferentes. Isso para mim foi um grande presente para minha vida. Eu desde pequena enxergava as pessoas como algo muito precioso, né? Algo de muito valor. E ao longo desse período, eu entendi que as pessoas elas precisavam era valorizar uma coisa que a gente não fala muito, e muito menos no processo de vendas, que é tempo. O tempo, Darcy, ele pode-se dizer que, assim, se eu tivesse que dizer, o primeiro ponto, pessoas, o segundo ponto poderia ser tempo. Quando eu contrato um serviço com você, eu estou contratando tempo. O meu, que eu estou liberando, mas eu estou pagando pelo seu. E nos negócios também é assim. Quando as pessoas querem comprar alguma coisa em especial, elas estão valorizando a questão do tempo. E o tempo é normalmente quando eu pergunto assim, qual que é a moeda mais cara do mundo, e me falam várias coisas. Nossa, o que se tem mais caro no universo é um diamante, é um carro, não, é tempo. Porque esse sim a gente não consegue literalmente voltar atrás ou nada que você faça faz você voltar atrás. E por que o tempo ele tem a ver com o processo de vendas? Porque quando a gente está criando a venda de alguma coisa, poxa, se eu estou vendendo o adesivo para a moça, por exemplo, eu estou criando para ela uma economia de tempo, que ela poderia estar contratando uma decoradora, e ela está fazendo aquilo e ela está ganhando mérito daquilo, mas é tempo, né? Então, assim, pessoas relacionadas ao tempo, aquilo que você vende tem que poupar tempo. E quando você cria essa consciência de que você tem que poupar tempo e que você acaba agilizando esse processo de lucratividade. Por que eu digo isso? Esse ano eu participei como coautora de um livro chamado Vendas, O Poder da Venda. É que Vendas, a Chave de Tudo é outro livro. Que é esse daqui. É O esse, O Poder Poder da da Venda. Mas Venda. tem a Vendas, a Chave de Tudo. E tem o Manual do Relacionamento com o Cliente, que também são os livros. O Poder da Venda. Quando eu participei do Poder da Venda, eu quis muito falar exatamente sobre isso. Mas, Elisângela, explica melhor isso. Por que vendas tem a ver com o tempo? E eu vou chegar no ponto exato e vocês vão ver que se vocês fizerem essa receitinha, ela é infalível. No meio da pandemia, mais ou menos, eu sentia que como todo mundo, tudo parou. Eu também parei, tudo parou. E eu acho que nesse momento eu tive um pouquinho do que a gente pode chamar de síndrome da impostora. Para quem não sabe o que é isso, é aquele sentimento que você sabe, você faz super bem aquele bolo maravilhoso, todo mundo te elogia, mas você não acredita que aquele bolo ele é bom o suficiente. Isso também aconteceu comigo. Poxa, eu já era formada em marketing, pós-graduada pela PUC em gestão, marketing e empreendedorismo. Coach, Master Coach, formação em PNL, tudo que você possa imaginar, eu estudava para melhorar o meu trabalho e poder entregar ainda mais. Mas algo em mim dizia que não era o suficiente. Por mais que todo mundo dissesse que era muito bom, para mim não era o suficiente. Era como se eu não achasse que eu era boa o suficiente para poder estar ali, ou receber aquele mérito, ou entregar tudo isso para o meu público. E foi quando eu falei, eu vou fazer exatamente o que os meus clientes passam. Eles começam negócios absolutamente do zero, sem nenhum conhecimento, e tentam fazer lucro a respeito disso.
A única diferença de mim para esses clientes é que eu já tinha a consciência que eu tinha que me preparar para poder fazer um negócio, que é o que hoje eu falo para os meus alunos. Como salto, que se você tiver a oportunidade de ler o Impossível Eu Posso, 7 saltos para a realização dos meus sonhos, eu falo exatamente sobre isso. É o importante de saltar. O salto você pode saltar, mas você tem que estar preparado. Mas enfim, quando chegou em 2021, eu resolvi abrir um negócio do absoluto zero. Absoluto zero, que é o que eu relato nesse capítulo do Poder da Venda. Nesse negócio, eu queria escolher alguma coisa que fosse realmente um desafio, né? Então, assim, eu já estava achando que aquilo que eu tinha não era lá tão bom, então, assim, vamos provar, vamos cutucar a Elisângela até o último. E foi quando eu pensei em vários negócios diferentes. Eu pensei mesmo em vender roupas para mulheres, pensei em vender bijuterias, acessórios, bolsas, ou fazer uma prestação de serviço. Enfim, pensei em várias coisas, mas nada disso era realmente tão desafiador para eu poder me igualar ao meu cliente que estava começando ali do zero. Então foi quando eu tive a ideia, eu tenho um imóvel no litoral, e esse meu imóvel, eu falei assim, bom, eu poderia fazer um processo de locação por temporada, mas como que eu posso aplicar a minha metodologia nesse negócio a ponto de você acreditarem que realmente esse método é o que eu preciso para poder desenvolver as minhas vendas e ter um negócio lucrativo? Foi quando eu resolvi fazer locação por temporada, mas não podia ser qualquer locação por temporada, né? Simplesmente, ó, eu vou alugar para a prima da Darcy, porque ela sabe que eu tenho. Não, tinha que ser algo mais desafiador. Eu escolhi a maior plataforma de locação por temporada do mundo, só a maior. E essa plataforma, ela tem um processo de avaliação, ou seja, alguém ia avaliar de verdade aquilo que eu tô fazendo. E assim, não tinha como eu escapar de, se o negócio fosse bom, e aparecer ali. O método ele é todo voltado a um processo de relacionamento com o cliente para gerar vendas. E quando eu iniciei esse negócio do absoluto zero, e eu gosto de falar que é do absoluto zero por um motivo. Eu não tinha nenhum aplicativo no meu celular. Eu não sabia nem como mexia lá dentro. E para ser uma aventura mais poderosa ainda, eu peguei a época de janeiro do início de 2021, que era um período assim, 1 milhão de pessoas querendo fazer isso, você sem preparo nenhum. E isso diz muito quando a gente tem bastante cliente para poder comprar o produto e você não está preparado para entregar. E comecei o meu negócio. A minha primeira cliente, eu lembro até hoje, eu estava ontem printando todos os depoimentos para criar uma apresentação sobre isso, e ela me deu a primeira avaliação. Eu lembro que a primeira avaliação que eu li dela já dizia assim: as fotos não demonstram exatamente a exatidão do apartamento. Na hora que eu li isso, minha alma saiu do corpo, então eu falei, pronto, agora tá vendo? O método não vai virar nesse negócio e tal. Até eu continuar o depoimento, quando ela diz o seguinte: o apartamento é muito melhor do que as fotos poderiam expressar. E aí eu comecei novos estudos sobre isso. E o que eu concluo disso? Logo da primeira cliente que eu tive, essa primeira avaliação, eu entendi que eu tinha muito a aprender sobre aquele negócio. Ela elogiava o meu processo de contato com ela, mas que eu tinha muito que aprender sobre aquilo, e para eu introduzir 100% do método ali, porque qual que era a meta? Manter essa avaliação 5 estrelas com a nota máxima durante 1 ano. Essa era a meta. O meu segundo hóspede, para começar, ele já não deu avaliação. E isso é um ponto importante para a gente poder falar. Eu tive 2 hóspedes que não, agora são 2 anos de trabalho, tive 2 hóspedes que não entregaram a avaliação. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas no decorrer desse tempo, eu fui ajustando processos que de repente eu achei que poderia ficar mais difícil. Então, assim, uma dica para quem está empreendendo: tenha processos claros. O processo claro, ele gera confiança no seu cliente. E quando ele confia, ele compra mais. Desse primeiro depoimento até o último, que eu printei a imagem hoje do meu visitante que foi embora ontem, e eu já tenho outro para esse final de semana, eu só tive avaliações com notas máximas. Todos eles relatam
a experiência do local, mas, acima de tudo, relatam o meu relacionamento com eles. Por mais que eu não estou no apartamento e eu não estou em check-in, eu não estou em check-out, e a ideia era exatamente essa, dificultar ao máximo para que, mesmo à distância, ele sentisse a minha presença, e ele sente. Mas, durante todo esse período, cada problema que ia surgindo, eu ia criando processos novos, e esse processo virou um manual, então hoje todos os meus visitantes recebem esse manual. Mas, acima de tudo, eu compreendi que, assim, não era só o fato de eu ter um produto que eu, na época, achava que era bom, porque não é. O produto que eu estou falando para vocês, eles exageram um apartamento, 4 suítes. Não, não é. É um apartamento bem pequeno mesmo. O prédio realmente ele é de frente ao mar, mas o apartamento ele é lateralizado, que o prédio é redondo. O prédio tem 50 anos de idade, então vocês imaginam como que é o estacionamento desse local. Tem mais 50. Imagina como é o estacionamento desse local, o elevador desse local, né? A estrutura desse local. Então, assim, não é o melhor apartamento que tem no prédio. Não é o mais barato, e essa parte que é muito importante que vocês saibam, não é o mais barato. A minha locação não é a mais barata. Tem apartamentos mais baratos do que o meu, eu não brigo por preço. E ainda assim, 100% dos meus visitantes entregaram algum tipo de avaliação por WhatsApp, né? Inclusive aqueles que não entraram, os 2 que não entraram no aplicativo para poder entregar. 100% todos entregaram. E todos que entregaram relatam essa experiência do método, que eles não sabem que eles participam de um método, mas é a experiência do método. E, acima de tudo, o cuidado com todos os detalhes e a apresentação do processo fez com que tudo isso que eu falei para vocês, que não tem de tão positivo, fosse banal, não fizesse nenhuma diferença. Mas, enfim, por que o primeiro hóspede, eu tive uma outra hóspede, não entregou? Na verdade, não é que ela não entregou depoimento, ela entregou depoimento, avaliação, também 5 estrelas, mas podemos dizer que esse e ela foram meus únicos casos de mais de 200 pessoas que eu recebi durante esses 2 anos. Existe um fator que ele é muito importante para todo negócio. O cliente que literalmente ele vem por preço, ele vai por preço. Então, hoje, o grande problema dos negócios é entrar nessa batalha de preço. Então, e eu não entrei. Eu nunca entrei nessa. Às vezes, em momentos mais difíceis, que eu falei, poxa vida, né? Tá acontecendo alguma coisa com esse aplicativo e tal, que você sente essa vontade, você sabe que você vai atrair o cliente errado para o seu negócio. E eu tenho esses 2 casos que eles são bem claros, por isso que eu gosto muito de ressaltar, porque, assim, nem tudo são flores, né? Existem os problemas também. Por mais que eu sei que esses 2 clientes estivessem plenamente satisfeitos comigo, por mais que eu utilizasse um método, e eu tenho um método para colher essas informações, esses depoimentos e avaliações, não consegui que ele entregasse. Por quê? Ele era um músico, foi meu cliente, meu segundo visitante, no começo da experiência, o que era suficiente para eu querer desistir, né? Poxa vida, né? Se eu tô querendo que o negócio dê certo e o segundo já dá errado, era um grande motivo, e eu não entendi isso como motivo, eu entendi isso como uma lição. Ele era um músico que estava de passagem pela cidade e precisava se hospedar. Ele estava procurando qualidade? Ele estava procurando relacionamento comigo? Não, ele estava procurando só preço baixo. Ele insistiu várias vezes para que eu abaixasse o preço. E como já era uma das regras do método não ficar entrando em disputa de preço, eu falei, não vou voltar atrás, é isso que eu vou fazer. Com o risco de um método não dar certo, do risco de eu querer desistir também. Mas eu não fiz isso. E hoje, claramente, depois de tantos depoimentos que eu tenho, todas as avaliações com nota máxima, eu tenho claro que eu fiz a melhor coisa. Porque o cliente que ele vem por preço, ele vai por preço. Então, se você tem um negócio que custa R$ 15, o seu concorrente vende a 15, e amanhã ele faz 14, você faz 14, depois ele faz 13, amanhã você faz 13, primeiro, você vai estar atraindo o cliente que só está indo por causa do preço, ou seja, amanhã se você colocar R$ 1 mais caro, ele não é mais seu cliente. Então, eu não fui nessa onda. E a minha segunda cliente foi exatamente pelo mesmo motivo. Apesar, dentro do aplicativo, ele tem um campo que você dá uma nota máxima externa, ou seja, a nota que todo mundo vai ver, e tem campos internos
que demonstram pontos específicos da locação e você avalia também na régua da estrela. E essa cliente, ela internamente colocou nota 4 para localização e 4 para custo-benefício, né? E eu imagino, né? A rainha das 5 estrelas já ficou toda mexida porque e isso é errado também, né? Acontece a mesma coisa, aquelas postagens que 200 pessoas te elogiam e uma, de repente, vai contra aquilo que você está falando, mas você esquece as 200 e foca naquela uma. Mas no meu caso, como era um estudo para exatamente evoluir esse método, era muito bem-vindo essa informação, mas eu fiquei encucada. No depoimento dela, que é um texto que ela coloca lá, tal, uma das primeiras coisas que ela fala é que o apartamento é super bem localizado, que é perto do mercado, que ele é perto da farmácia, que ele é perto de tudo, tal. Só que engraçado que lá na avaliação interna não é isso que ela coloca. E a questão do custo-benefício. O que a gente conclui com isso? Que apesar de ela ter dado a nota máxima dos 5 estrelas, ela sempre vai estar voltada para aquele tipo de relacionamento que você teve com aquela pessoa. Sempre vai ser assim. Esses por dentro é uma forma dela dizer assim, olha, poderia ter sido mais barato. É só isso. Mas aquela nota máxima dizia a respeito do meu relacionamento, que eu entreguei o meu melhor para ela, mas lá internamente era uma outra pessoa que teve a questão de disputar, de querer menor preço. Olha, e vai até o final para você fazer o menor preço. E quando você não cede, você classifica que aquele cliente é um cliente que está ali só por causa do valor. E cliente que vem por causa do dinheiro, do valor, que ele está brigando por causa disso, ele não está querendo enxergar valor em mais nada. Por mais que você faça alguma outra coisa, se ele só quer o desconto, é só por isso que ele vai estar com você. E hoje, por exemplo, nesse final de semana que eu fiz o meu último hóspede, meu último visitante, e eu crio um relacionamento com cada um deles, eles não me veem pessoalmente, eu não falo com eles, nossos contatos são todos pelo aplicativo, eu só trago eles para o WhatsApp para poder criar um contato mais próximo. Mas esse último visitante, porque para concluir esse período de 2 anos, que não era para ser 2 anos, era para ser 1 ano só. Ele me trouxe de novo 5 estrelas. Eu virei durante esse tempo uma colecionadora de estrelas e eu sou muito orgulhosa disso. Mas como que eu faço então que essas pessoas, os nossos empreendedores, você que é vendedor, possa também conquistar esse processo de ter clientes vendendo para você, que é o que eu tenho hoje. Que está no livro. Exato. Você foi mudando esse plano de negócio ou não? Aprimorando? Então, quando eu comecei, era simplesmente para pegar um método de relacionamento, introduzir num negócio para que ele fosse mais lucrativo. Quando eu comecei a trabalhar com as avaliações, porque assim, passou 6 meses, era 5 estrelas, era 5 estrelas, era 5 estrelas, eu já estava... Não preciso mudar mais nada, tô no caminho certo. Mas, na verdade, esse processo ele foi melhorando ao longo do tempo. O que foi lucrativo nesse período? Que depois de um determinado tempo, eu tinha clientes vendendo para mim. Então, aquele trabalhão todo que eu tinha lá no começo, de poder explicar um a um, de falar, olha, confia em mim, eu sou novinha aqui, mas eu sou de confiança... Já não era mais, não existia mais esse tipo de trabalho, não tinha mais esse problema. Porque quando ele entrava ali na minha página, os meus clientes falavam por mim. Olha, o apartamento é limpo, ele é bem localizado, a Elisângela presta um super atendimento, ela esteve presente com a gente, ela respondeu até quase que imediatamente as solicitações que nós tivemos. Então, quando eu tenho um cliente, aí a gente vai voltar a falar de tempo. Porque quando eu estou entrando lá no teu negócio e eu vejo a avaliação dos seus clientes, eu estou olhando lá se você tem as tais 5 estrelas, 4,5, mas eu estou fazendo isso para quê? Para poupar meu tempo. Porque se eu não tenho nenhuma referência desse negócio, o risco de eu comprar e dar errado é muito grande. E isso tudo é ciência, não é nada que a Elisângela está inventando, né? Existem estudos comprovados que dizem que nós, seres humanos, queremos esse atalho para efetuar as nossas compras. Até por uma preguiça, nós queremos decisões prontas. E quando você olha uma página de alguém que já tem todo um monte de cliente dizendo, olha, vai por aqui que é legal, aqui é bom. Automaticamente você já tomou a sua decisão. É aqui que eu vou comprar. Então, hoje, os meus clientes não compram mais da Elisângela vendedora.
Eles compram dos meus clientes que vendem para eles. E é isso que você ensina aqui? Exatamente, é isso que eu É? ensino Esse que é aqui. o seu método. Exatamente, ensino aqui, ensino todos os dias nas minhas redes sociais também, e agora em 2024 também lançando projeto novo, para fazer com que mais empreendedores tenham clientes que vendam para ele através das melhores avaliações. Sempre focando, é o que você acabou de falar, né? É a pessoa Exatamente. vendendo, você entregando aquilo que você promete. Tem uma estratégia também. Então, é exatamente isso, porque não muitas vezes quando falam para mim assim: "Elisângela, isso aqui eu tô encantada, é um encantamento". Eu, Elisângela, nem trabalho com encantamento. Talvez por ser muito racional, eu preciso mesmo de, como diz aquela frase, matar a cobra e mostrar o pau, mas assim, eu preciso comprovar aquilo. Então, assim, tudo que eu estou falando é comprovado. E então, não é só um encantamento, né? Não é, eu encantei. Não, eu encantei. Eu simplesmente entreguei um processo bom. Durante todo esse período, tive vários problemas, não foi tudo um sonho. Então, você imagina, um prédio com esse tempo de idade. Já teve goteira, já teve fogão que não ligou, já teve tudo que você possa Que imaginar, pode acontecer em que qualquer pode negócio. acontecer. Mas eles disseram, como ainda assim, acontecendo todos esses problemas, você teve as melhores avaliações. É porque eu pautei todo o meu negócio em relacionamento. Ele não estava tratando com um robô, ele não estava tratando com um aplicativo, ele não estava tratando com uma pessoa desconhecida. Eu literalmente ensino para as pessoas um método que ele diz: você deve se importar. E como que eu faço para eu demonstrar que eu me importo? Não tem nada melhor do que isso. Nós iniciamos essa entrevista e você preparou uma aguinha fresquinha para mim. Quando você faz isso, eu entendo que você se importa comigo e você cria um valor para mim. Então, quando eu estou falando a respeito de fazer seus clientes venderem para você, eu estou falando sobre esse processo de se importar. Mas isso tudo é muito fácil, eu já faço. Mas por que que eu não tenho as avaliações? Porque precisa de um método. E ao longo de todo esse período, tendo passado por vários problemas, vários, não foi tudo um mar de rosas, mas eu pude pegar cada um desses problemas e melhorar o meu processo, que esse eu acredito que seja o grande ponto desse negócio. Problemas, eles sempre vão existir. Quem nunca não teve um problema com o cliente? Sempre vai acontecer. Mas quando eu dou a devida importância para aquele problema, quando eu falo, olha, pega na minha mão, estamos juntos, eu não vou, tá tendo problema, eu não vou largar de você. Isso ele tende a entender que você literalmente se importa com ele. E isso gera lucro. E quando você cria essa consciência de que quando eu me importo, eu gero lucro, o seu negócio gira automaticamente. Todo negócio ele existe para ter lucro, né? Ninguém, olha, eu vou montar uma padaria hoje e eu quero, só meu sonho é fazer pão. Aí tá quebrando, não tá vendendo pão. Não, você criou aquilo de uma forma ou de outra para ter lucro. Eu costumo falar que, principalmente nós mulheres, muitas vezes, quando passamos a ser mãe, escolhemos vir empreender para poder ter uma flexibilidade maior de ser mãe, ser esposa e ainda trabalhar e ter uma remuneração, mas também, ainda assim, existe o desejo de ter lucro, de ter sucesso. E esse sucesso, ele sempre vai acontecer quando você foca todo o seu negócio no cliente. O cliente, ele é a razão de todas as coisas. Nenhum negócio existe se não tiver clientes. Tudo que existe aqui nesse estúdio, nossa roupa, esse relógio, esse microfone, tudo isso foi um objeto de venda, né? E qual que é a meta de todo negócio? Ter clientes satisfeitos para comprar e que eles fiquem realmente plenamente satisfeitos para voltar a comprar e que, acima de tudo, ele me indique a outros clientes que compram e ficam satisfeitos e voltam a comprar. Esse é o segredo do negócio de sucesso. E hoje a gente tem as facilidades que são Exato, redes sociais e tem exato. tantas Tudo na ferramentas palma que da não mão. tinha lá atrás, né, na caderneta. Imagina, e não estamos falando de um tempo tão distante, né? Para Exato. não falar, nossa, estou falando de coisa de milênios atrás. Não. Não, nessa época da fábrica mesmo, olha como que era meu marketing. Eu alugava um carro de som. Esse carro de som passava falando a respeito da minha empresa pelo bairro, então eu marcava as ruas ali que ele passava falando tal. Então, assim, a senhorinha que estava cozinhando, brigando com o filho, fazendo lição de casa, não me ouvia.
Se a outra senhora que está trabalhando e não estava nem em casa na hora que o meu carro de som passou, não sabia. Então, poxa vida, né? Eu contava com um carro de som que passava na rua, falando para aquelas pessoas: olha, vão ali comprar, porque a Elisângela está ali. Eu tinha essa possibilidade, mas não me apeguei nela. Hoje nós temos todas essas possibilidades que nós temos, mas nada vai ser melhor do que o seu cliente satisfeito. Eu mandava o carro rodar as ruas, mas eu tinha a plena certeza de que o meu negócio girava por causa daquele cliente que foi lá, comprou o adesivo, mostrou lá no Natal para todo mundo na casa dele, ele ficou feliz. Todo mundo achou que ele era o máximo de ter colocado ele mesmo, uma árvore na parede, e ele me trazia inúmeros outros clientes. Poxa vida, então, se você associar ao fato de que você entrega o seu melhor para um cliente que vai comprar, voltar a comprar e te indicar. Com todas essas ferramentas que você citou que nós temos hoje em dia. Uma rede social que você pode fazer stories, Exato. que você pode entrar ao vivo. Elisângela, mas eu tenho poucos seguidores. Se importe até com uma pessoa só que estiver assistindo o seu conteúdo. Essa uma pessoa, você pode transformar a vida dela. E quando a gente está falando de clientes, todo negócio começa com um cliente só. Todo negócio. Eu não comecei esse do zero, que hoje é um motivo de muito orgulho, porque eu faço métricas, análises para comparar o que o meu anúncio tem de diferente dos outros. Elisângela, não tem outros anúncios com nota máxima? Lógico que tem um monte. Agora, tem outros anúncios que quase 100% dos clientes entregaram a avaliação? Não. Não tem. Tem outros anúncios que começaram até antes de mim e tem um número maior de depoimentos? Tem. Mas que todo mundo, que a pessoa conseguiu gerar, que todo mundo se visse a necessidade de entregar para você: olha, eu vou te devolver um pouco do que você me deu coisas tão legais que eu tenho que te devolver. Será que tem? Não tem. E eu mergulho muito disso, porque isso é prova de que quando você aplica um bom marketing de relacionamento com o seu cliente, você está fazendo vendas, sem necessariamente eu ser chata, eu ser arrogante, eu ser prepotente, eu ser insistente ou empurrar alguma coisa para alguém. Eu não empurro nada para ninguém, eu só demonstro o que pode ser melhor para ela, e a decisão do melhor é ela que fecha, e o sucesso dela vira o meu sucesso. Viver, não tem jeito, né? E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, para comprar os livros? Pode. Vou pedir para você deixar aqui, ó, nessa câmera. Bom, eu estou no @Elisângela Hanse, e sem dúvida vai ser um prazer imenso receber vocês lá. E em especial ao pessoal que está assistindo esse podcast, me manda um direct, me manda sua maior dúvida. Elisângela, olha, esse é o meu maior problema, mas manda aquele problema cabeludo daquele cliente que você acha que não vai virar, e eu vou ter um prazer de responder a sua dúvida, a sua pergunta no direct. Fala que você assistiu esse podcast, vai ser uma honra poder interagir com vocês nas redes sociais, no Instagram, @Elisângela Hanse. E para adquirir os livros também? Tem lá, consegue? Isso, tem tudo lá no Instagram, tem o link de cada um dos livros, aí você pode comprar. Se for aqui da região do ABC, por exemplo, fica mais fácil de poder fazer as entregas, e já vai autografado também, vai ser um super prazer. Leiam os livros, os capítulos, e eu adoro receber os feedbacks também do que vocês acharam e como isso contribuiu na vida profissional de vocês, no negócio de vocês, nas vendas. Isso é ótimo, né? Ótimo. Avaliação. Exato, me avaliem. Feedback, não é? Exato. Já foi um prazer receber você aqui. Adorei nosso bate-papo. Para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixe aqui o seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E até a próxima.